Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês os principais nomes do mercado financeiro brasileiro, quem está pensando esse mercado para um bate-papo leve com vocês, mas sempre com o intuito de tornar cada um de vocês um investidor melhor a cada dia, conversando com gestores, participantes do mercado, enfim, essas pessoas que têm ideias para trazer para a roda e para te provocar sobre a sua carteira de investimentos. E hoje nós vamos falar com Arthur Costa, sócio da Astra Capital, vamos falar um pouquinho de macro, vamos falar um pouquinho sobre como pensar a sua própria carteira de investimentos. Arthur, prazer recebê-lo aqui no Você com Dinheiro de hoje. Prazer é meu, uma honra estar aqui com você, Felipe. Eu tenho acompanhado um pouco dos seus programas e falei, eu preciso falar com esse cara, eu preciso conversar com você, então uma honra. Obrigado pelo convite. Um prazer. Fico muito feliz quando a gente recebe gente aqui que acompanhou programas anteriores, né? Isso é um validador muito importante para a gente sobre a qualidade mesmo da nossa audiência, né? A gente tem... Fora a voz de locutor, né? Que eu já tinha comentado com você, assim, é impressionante. Então, impõe respeito. Muito obrigado. Eu queria começar aproveitando um assunto que está muito presente no mercado. A gente viveu um período de oscilação nas expectativas. O mercado financeiro é feito muito pelas expectativas, enquanto a gente vê a tomada de decisão muitas vezes pensada pelo retrovisor. Então a gente vê, tem até aquele vídeo que viralizou na internet da história do IPCA mais 10, né? Muito investidor olhando para o passado. Então o investidor estava olhando aquilo e pensando, poxa, a taxa de juros está caindo. Quando o importante é você olhar para onde está indo a inclinação da curva. E a gente viu um final de 2023, onde todo mundo precificava 24 com quedas substanciais dos juros. A pergunta não é se a gente é para um dígito ou não aqui no Brasil, é se é para 8,5 ou 9, né, de terminal. E o que a gente está enxergando agora é uma taxa de juros estabilizada em 2 dígitos. E o que eu queria conversar com você, de pontapé inicial para essa conversa, é justamente como pensar essa carteira de investimentos que seja simultaneamente pronta para aproveitar essas oscilações, mas não se expondo demais para tomar uma rasteira dessa, porque quem me falar que já sabia no começo do ano que não ia cair juros, é mentira. Mentira, não, pelo amor de Deus, a gente começou, eu acho muito legal essa sua fala, porque abre um bate-papo bem amplo. A gente começou com expectativa de 7 cortes pelo Fed, né? A gente foi de 7 agora para junho, vou falar de junho, que a gente teve um mês bem conturbado de discurso sobre fiscal no Brasil, e a gente foi para um corte só, né? E sem saber se esse corte aconteceria agora no final do ano, em dezembro. E agora a gente voltou para consolidação de 3 cortes, tá? De acordo com o CME. Então a gente tem uma probabilidade acima de 50% para corte em julho, não, na verdade para setembro, acima de 50% para novembro, e para dezembro a gente tem uma probabilidade acima de 90% de corte. Então assim, acho que o que a gente viu ao longo do ano, né? Dólar subiu, a gente não via essa continuidade da força do dólar e a gente não imaginava que isso aconteceria em relação ao real, só que no Brasil a gente teve uma mudança de discurso, né? E o dólar ele não aliviou. Então eu acho que é o seguinte, para um bom investidor brasileiro, a gente tem que assumir algumas premissas iniciais para a montagem da carteira, que são atemporais. Eu falo o seguinte, a gente nasce com uma certeza nessa vida, tá? Quando a gente é brasileiro, a gente vai conviver com a inflação. Pode não ser uma inflação como a gente viveu na época do Collor, por exemplo, né? Eu não estou falando aqui de hiperinflação. A gente recentemente teve 30 anos ali de aniversário do Plano Real, né? E consolidou ali o Brasil com uma economia muito mais estável, um controle muito melhor, enfim. Mas a gente tem que ter inflação na carteira, tá? Para começo de conversa, eu acho que você carregar um percentual, claro, de acordo com o perfil de cada um. Você tem
ali alguém que gosta de tomar um pouco mais de risco, mas para quem quer surfar, como você disse, todas as ondas com uma média razoável de retorno sem sobressaltos, tenha inflação na carteira. E saiba aproveitar os sinais do mercado, os sinais que os grandes players dão, tá? Vou dar um exemplo que você vai entender na hora. O simbolismo do IPCA mais 6, certo? Acho que é um valor simbólico aqui para os gestores, para os grandes investidores, para os fundos institucionais, quando você olha para um título público brasileiro de vencimento médio, vou falar de 2028 até 2045, por exemplo, pagando acima de IPCA mais 6. Se eu olho para os últimos 10 anos, IPCA mais 6 ganhou de todas as classes de ativo. Só perdeu para a Nasdaq, que entregou IPCA mais 9,7. Então assim, vamos lá, vamos pegar o gancho aqui já? Então inflação, né, uma premissa inicial super importante para você se sentir protegido, para você ter um ganho real e para você, na média, ao longo de um prazo ali de 5 anos ou mais, você vai ganhar de todos os outros indicadores macroeconômicos, tá? Eu acho que agora, do começo do ano para cá, ao longo dos meses, a gente, com esse estresse da curva, com essa conversa fiscal, teve um espaço para um pré-fixado, tá? Mas desde o começo do ano a gente já tinha um espaço para um vencimento ali de até 2 anos, então acho que você ter um percentual de até 5% da carteira em pré-curto, tem que ter, tá? Caixa é fundamental, pós é fundamental, tem que surfar essa onda, e acho que o que eu estou basicamente dizendo para você aqui é de que monte uma carteira de renda fixa bem robusta, que caminhe pelos 3 indexadores principais, então taxa pré, IPCA+, e o pós-fixado, tá? Procure explorar com carinho e com cuidado o mercado de crédito privado, porque tem grandes nomes por aí que dizem o seguinte, né? Não tomar risco é arriscado. Então assim, olhar para a qualidade dos ativos, procurar um crédito privado que te pague um pouco mais do que o título público, mas te garanta ali o pagamento, né, do começo ao fim, que não tem o risco de crédito ali iminente para você. Então, começar com uma base dessa. Quem mais errou? Tá? Acho que é legal falar isso. Quem mais errou a mão? Quem mais foi pego de sobressalto? Multimercado. Né? Multimercado, assim, pouquíssimos bateram o CDI. Pouquíssimos mesmo, de todos os fundos da indústria, e muito por causa dessa dinâmica da expectativa futura dos juros que você falou. Que a gente começou na virada do ano, a gente veio precificando uma diminuição na inclinação da curva, né? Então justamente mais cortes ao longo desse ano, e você tem uma dinâmica no fundo multimercado que ele normalmente investe em juros, em bolsa e juros, bolsa e moeda, tá? E para juros, muitos deles estavam aplicados em juros americanos e aplicados em juros brasileiros. O que isso significa? Que eles vão ganhar dinheiro com um resultado final, né? Uma Selic terminal menor do que o mercado que está precificando na curva. Perfeito, tá? Eles erraram. Porque, como eu comecei minha fala aqui, a gente foi de 7 cortes para 1 corte. Então é o contrário. Se eles tivessem ficado tomados nessa curva, eventualmente eles teriam ganho mais dinheiro. E de outra coisa, quando você compra a bolsa, você também está comprado em juros. Com certeza. Então você começa a tomar exposição em renda variável em juros mais longos, você vai levar uma pancada nas duas pontas. Você vai. Então, perfeito. Eles não sabiam como se posicionar nessa dupla, né? Bolsa americana também acho que virou uma grande questão. Por alguns fatores. As Magnificent Seven ali, principalmente puxados por Nvidia, né? As maiores empresas ali do índice da Bolsa Americana, puxando o índice para cima. Essa narrativa de AI muito forte, muito forte. E cara, assim, a economia está entrando em estado a gente chama de Goldilocks, né? Assim, a gente começou falando de pouso suave, vai acontecer, não vai acontecer, mas essas coisas estão a menos, então a bolsa vê espaço para subir. Só que tem um fator agora que pode mudar um pouco esse jogo, né? Que é o fato de que normalmente 3 meses após do começo dos cortes de juros pelo Fed, a Bolsa Americana reage mal. Isso historicamente nos últimos 5, 6 ciclos de corte aconteceu a mesma coisa. Então... sobe no fato e realiza sobe no boato e realiza no fato. Perfeito, perfeito. Então assim, acho que
para resumir, long story short, que eu já falei bastante, invista em renda fixa de forma bem alocada, tá? Acho que a gente diminuiu um pouco a mão em fundo multimercado. A gente tem que ter, hoje em dia, a gente tem muita facilidade, né, Felipe, para hoje em dia investir no mercado americano, mercado global. Então não dá para perder isso. Então quando a gente olha para o 10,5, 2 dígitos aqui, a gente olha para o 5, 5,25, 5,5 dos Estados Unidos, a gente fala, pô, tá baixo. Só que não esquece que você tem o dólar ali, né? E o dólar valorizou esse ano quanto? 10, 12, 15% já? Não, e tem outra coisa, o tipo de risco que você está correndo. Você 10% correr risco Brasil não é trivial. Como você comentou, o brasileiro está acostumado a conviver com inflação. Então, a nossa inflação de 3,5%, ela é extremamente baixa. A inflação americana de 3,5% é extremamente alta. Muito. As coisas vão convergir para o histórico. Tendem a convergir para o histórico. Então, nessa convergência, você ter ali uma posição, às vezes você está falando 5,5% para bonde soberano. Bonde soberano. Pô, você pode pegar uma empresa americana pagando AAA, AAA, pagando 6,5%, pagando 7%. Você vai ter 7% ao ano em dólar. Com certeza. É aí que tá. Eu falei do IPCA mais 6, vamos fazer uma analogia aqui, um paralelo. Dólar mais 5. Dólar mais 6, entendeu? É a rentabilidade que você vai ter. De novo, o dólar valorizou esse ano quase 10, 12, 15%. Então, acho que é importante a gente fazer uma diversificação, tá? Você tem muito ETF lá fora que é investimento passivo, né? Então você já compra uma cesta ali de ativos, você não precisa fazer uma gestão ativa daquilo. Assim, compra um pouquinho, faz uma fé na Bolsa Americana com parcimônia, tá? Não tô falando de timing aqui, tá bom? Eu tô falando de uma carteira de longo prazo. Se eu fosse falar de timing, eu olharia mais para os bondes, não alongaria, isso é um ponto importante. Pegaria também bondes mais curtos agora, e aí eu vou fazer um comentário específico. Visto o último acontecimento com o Trump, tá? E toda essa discussão de se o Biden vai continuar na corrida eleitoral e quem vai ganhar. O Trump, ele é um cara protecionista, é um cara que não sobe carga tributária, tá? Então isso é DXY para cima, na margem, dólar para cima, né? Frente a uma cesta de outras moedas ali, e juro longo para cima. Você aumenta a inclinação da curva que você falou. Então é isso, com parcimônia, colocar um pezinho, renda fixa americana e se for para um longo prazo, eventualmente dá para você colocar um pé na bolsa. A renda variável, inclusive americana, a gente não pode esquecer que SPY, enfim, o SP500 subiu nos últimos anos segurada por 7 empresas. Se você tira essas 7 empresas, a Bolsa Americana também está andando de lado há 5, 6 anos. Pois é. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque... da mesma forma que 5, 6 empresas forçaram a subida, elas são pesadas demais no índice e podem puxar para baixo. Que vai e volta, né? Assim, exato. Né? Teoricamente, eu concordo com você. Quanto mais alto você sobe, mais alta é a queda, né? E é muita concentração, Felipe, é muita concentração. E agora, acho que a gente, por mais que esse peso esteja muito grande sobre essa 7... agora os gestores começam a olhar também para os outros setores da economia. Então, tudo mais igual, né? A gente tem 3 fatores, né? Hoje, inclusive, vai sair livro bege, né? O livro bege é um livro com comentários econômicos que sai 8 vezes ao ano e você consegue pegar muito feeling pelos estados, como é que a economia tá, como é que os negócios estão acontecendo. E vamos ver, a gente tem que avaliar como é que está a economia num todo, como é que está a inflação, como é que está o mercado de trabalho. Tá? E como você comentou, passando sobre o Trump, até pelo recente ocorrido, mas como é que é a eleição americana dentro dessa carteira? Porque, historicamente, a gente sabe que eleições no Brasil pesa muito estatal, assim por diante, porque grandes empresas brasileiras tiveram origem estatal. Então, seja elas com participação estatal forte até hoje, como Petrobras, ou mesmo com golden shares ali dentro. Você tem formas de intervenção estatal em que o comando do país influencia muito no comando das companhias, para um lado ou para outro. Não estou falando que você vai lá, vai ser intervencionista, mas simplesmente você muda de dono. Não, mas eu sei especificamente o que você está falando, né? Que é quando a gente teve a nossa eleição aqui, tinha o kit de um lado, que era o kit Magalu, o kit varejo, o kit estatal, justamente por essa ênfase maior. O que a gente pode olhar para o mercado americano e se proteger
para as eleições que vão acontecer lá esse ano? Tá, belíssimo ponto. Você tem um problema crônico nos Estados Unidos que independe de um lado ou do outro, né? É o déficit fiscal deles. Assim, é bizarro o déficit fiscal deles e o que cresceu nos últimos anos. E você não vê alívio no discurso de nenhum dos dois lados em relação a isso. Você tem guerra acontecendo, cara, você não vai conseguir tirar o pé desses conflitos da noite para o dia, né? Então, se o Trump entrar e, por exemplo, quiser parar de mandar armas ou, enfim, valores financeiros ali para a Ucrânia, não vai acontecer da noite para o dia, nem sei se essa vai ser a agenda Não dá para fazer isso unilateralmente, a guerra não é deles. Não é deles. Né? Eles não podem, como aconteceu depois, quando o Biden entrou, que tirou as tropas do Afeganistão. E que foi uma saída toda trupicada, né? Foi bem criticada, assim, se vai sair, sai direito, né? Mas vamos lá, eu acho que eu coloquei um pouco no meu comentário anterior, né? O Trump é protecionista, ele vai querer bater na China. E a China é deflacionária, né? Você tem um fenômeno dos anos 80 para cá que chama offshoring, que é justamente o efeito de você alongar a sua cadeia, né, produtiva com preços mais baixos, salários mais baixos e, consequentemente, você acaba controlando a sua inflação por conta de produzir em outro país. E agora a gente está vivendo o efeito contrário, que é o onshoring, que é o reshoring, né? Que é justamente os Estados Unidos olhar para um parceiro comercial como o México, olhar para um parceiro comercial mais próximo dele e que teoricamente esteja mais alinhado em termos políticos, enfim. Então eu acho que isso é um efeito inflacionário para começo de conversa. Ele falou recentemente agora que ele não vai trocar o Powell, que ele não vai querer influenciar no Fed, e ele acha que o Fed não tem que cortar juros em setembro. Sim, de novo, a gente cai aqui, acho que muito no campo da especulação. Mas a gente precisa entender o que ele vai fazer. Antes dele entrar, essa é a perspectiva. O Trump ele é um pouco mais inflacionário por ser protecionista, ele vai ser loose, ele vai ser, de certa forma, mais leniente com o mercado e com as questões fiscais. Então, eu acho que é difícil de precificar uma mudança muito radical em termos do presidente. Eu acho que, em paralelo a eles, essa narrativa da inteligência artificial, em algum momento, ela dá uma arrefecida. Então, de novo, acho que menos político, mais questões de mercado mesmo. A Bolsa Americana está uns 20, 25% acima daquele preço sobre lucro justo que a gente costuma usar, né? Então, de novo, é difícil. Se é o Trump, encurta um pouco os vencimentos de bonde para você não pegar essa inclinação da curva. E o comentário de bolsa, ele independe de qualquer um dos dois. Acho que tem fatores exógenos ali também. No final das contas, falei, não tem conclusão nenhuma, tá? E que é a verdade. Então, é manter essa proteção que justamente no limite, renda variável é uma renda fixa com fluxos não combinados e perpétua. Então ela vai ser a mais sensível das rendas fixas em termos de duration. Então se essa curva alonga, ela bate primeiro em bolsa antes de bater em renda fixa. Então aí é um ponto de atenção duplamente. Pelos fatores exógenos ali de fato, quais são os setores produtivos que ancoram a Bolsa Americana, e por outro, a própria inclinação global da curva de juros machuca a Bolsa também, é um ponto de atenção. Agora, você comentou de fiscal nos Estados Unidos. Eles estão já há um tempo, eles passaram a barreira dos 100% do PIB e continuam subindo essa dívida sem muito freio, e sem discussões de como arrumar isso. Aqui no Brasil, por outro lado, a gente tem discussões. A gente tem um cabo de guerra de para onde as coisas têm que ir. A gente está olhando para isso. Mas o fato é que a gente não está conseguindo entregar as metas, né? Como vocês estão vendo o cenário fiscal aqui no Brasil e como isso já conversa, antecipando a próxima pergunta, com a nossa Bolsa? Perfeito. Acho que você colocou o dedo na ferida no ponto crucial dessa conversa. A gente, pelo menos aqui, está discutindo, né?
Assim, que bom que a gente tem hoje em dia esse fluxo informacional e também graças a vocês aqui, né? Esse fluxo de informação rápido, essa coisa de, cara, Lula fala alguma coisa, ou o Campos Neto fala outra coisa, ou não sei quem fala uma coisa, essa notícia ela é veiculada na hora, você já tem gente falando bem, você já tem gente falando mal, então você, assim, acho que além dos mecanismos, por exemplo, o arcabouço fiscal, que pode não ser 100% respeitado, mas aparentemente ele está ajudando a gente a fazer um controle aqui de expectativa, né, de ancoragem, que o Campos Neto fala tanto, essa velocidade da informação faz com que a gente corrija a rota mais rapidamente, né? Então, eu acho que é o seguinte, acho que aqui a gente está na iminência de entender se esse contingenciamento vai acontecer realmente do orçamento, tá? Tem uma pesquisa que foi feita, inclusive pelo BTG, que pegou muita expectativa do mercado sobre qual que é o volume, qual que é o valor que vai ser contingenciado. Todo mundo acha, consenso do mercado, que vai contingenciar pelo menos 5 bilhões. O Haddad, pelo visto, está pedindo, acho que de 15 a 20 bilhões de contingenciamento, e estava numa reunião com o Rui Costa, com o Lula, tá? Para discutir isso. E o Lula, ao mesmo tempo, ele dá entrevistas e ele fala de que algumas coisas ele não considera gastos, e que ele vai ter que ser convencido. Só que, de novo, é o que você disse, a discussão está aqui. Então, como é que a gente se posiciona? A gente entende, de novo, que PCA mais 6, para cima, a gente tem um cenário estressado, que ele não se mantém por muito tempo. O governo não vai conseguir se financiar acima de PCA mais 6, ad eternum e pronto, acabou, então acostumem-se com isso, daqui a pouco a gente vai para IPCA mais 8. Não vai. Então, sim, acho que a gente tem um efeito internacional também junto com esse efeito fiscal brasileiro, que é quando lá fora começar a cortar juros, eventualmente vem um fluxozinho aqui de capital para cá, tá? E a gente tem 40 bi de saída nesse ano de estrangeiro, né? Isso atrapalha muito a gente. Agora, o Brasil é muito commodity, né? Então a gente também fica dependente aqui de empresas que vão movimentar o Ibov com mais ênfase ou não. Então acho que a gente entende que a gente tem uma rota mais controlada e a gente está mais à mercê, na verdade, de aspectos externos. A gente não vai ter um degringolamento, vou colocar essa palavra, um degringolamento do fiscal aqui, ao mesmo tempo que a gente não sabe a velocidade com que isso é corrigido, tá? Então, tem troca de presidência do Banco Central, você tem vários aspectos que estão aqui jogando lado a lado, né? Tanto é que outra fala do governo foi justamente de que está tudo certo, só não está a taxa de juros certa. Então, vamos lá, né? Acho que você tem um aspecto aqui importante da taxa de juros também no balanço, do governo de pagamento de juros e tudo mais. Então, para a Bolsa, a gente vê um potencial para o final desse ano, tá? Um pequeno voo, afinal o preço sobre o lucro está bem baixo, né? Tá em patamares ali próximos ao que a gente viu em 2015 com Dilma. Então, assim, tá barato, esse PL ele muda, ele se ajusta por setores, mas ainda tem um ponto de entrada para a Bolsa. Então, diria que fiscal estando controlado e a gente tendo um discurso moderado, ou seja, nem contingencia 25 e nem contingencia nada, a gente consegue manter uma alocação ali para a Bolsa que seja estratégica e, de novo, tem dois caminhos. Eventualmente pegar um voo curto até o final do ano ou a gente com um pouquinho de ajuste, né, e ao longo do tempo, fazendo um financiamento, eventualmente a gente consegue deixar por mais tempo. E tem um outro ponto aí também, com a troca do presidente do Banco Central, que perde-se o álibi, né? Hoje em dia você fala, olha, vou gastar, gastar gera inflação vai gerar juros altos, mas aí se gerar juros altos a culpa não é minha. Você entendeu? Perfeito, perfeito. A hora que trocar o presidente do Banco Central, não dá mais para falar que a culpa é de um terceiro externo. Foi você que escolheu também. É isso aí. Então, vamos ter que começar a pensar como economizar ou vamos ter que aumentar mais taxa, né? Inclusive, eu tô preocupado, tô pensando em mudar o nome do programa, porque você com dinheiro daqui a pouco vai ter uma taxa, dinheiro, né? Vai ser uma... Você com dinheiro não tá pagando imposto, vai surgir alguma coisa aí. Você viu os memes do Haddad? Exatamente, né? É sensacional, sensacional. É difícil. Eles estão correndo muito atrás de arrecadação, né?
Isso dá uma enxugada na economia, isso dá uma enxugada no PIB, só que do outro lado a gente tem emprego, poxa, um mercado bem mais dinâmico. Você imaginava que você ia ver CAGED 7,1 Não. de taxa de desemprego, assim, quando? Brasil. Então, de novo, a gente é o país que a gente sempre tem esperança, né? Eu tô com esperança viva, mas acho que a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque você falou de fiscal, a gente tem a história da reforma tributária agora, né? Que tá rolando também. E aí começam a sair estudos que se a gente tiver uma alíquota limitada, 26,5%, se a gente não tiver muitas jabuticabas ali no meio do caminho, é um potencial aumento do PIB brasileiro de 6% a 11% nos próximos, de 2028, se não me engano, a 2033, que é a transição, ou 2026 a 2033. Então, assim, esse tipo de coisa precisa acontecer. É reforma estrutural, tá? E tributária a gente fala, putz, não sei, acho que desde os anos 2000, desde o primeiro governo do Lula, desde o final do governo do FHC, a gente já falava em reforma tributária. Reforma tributária e previdência, a gente nunca parou de falar. Nunca parou. A gente teve a primeira, o ajustezinho de previdência do FHC lá em 97. Do dia que ela foi aprovada, o fator previdenciário, se discute a próxima rodada. E tributário é a mesma coisa. E a gente está indo para um modelo, bateu, que tinha que fazer um imposto único. Aí a gente foi desenhando um imposto único que vai unificar, na verdade, só o federal. O ICMS continua meio confuso. Então vai sair uma coisa, quando for aprovada, ela vai ter que começar a ser rediscutida em D+1. Com certeza. E é normal, a democracia precisa discutir, né? Vai fazer o quê? Precisa, não, com certeza. Vamos em frente, acho que isso faz parte da história. Mas eu esqueci o termo, eu vou usar a palavra adendo, sabe? Quando você manda para o Congresso, mandaram para o Congresso e saiu de lá aprovado com 85 adendos, né? Que depois vão ter que ser discutidos também. Sim. Então, de novo, assim, você começa a entrar nos pormenores, se a carne entra ou não entra na cesta básica, enfim, aí é um papo mais contábil, mais técnico ali. Mas, de novo, acho que eu sinto que a gente está, de certa forma, num banho-maria, né? A gente não caminha nem para um extremo de um lado, nem para um extremo do outro lado. Então, a gente acaba ficando muito à mercê de cenário global e, de novo, FED, é todo mundo na expectativa. A gente tem para esse ano, eu não lembro quem que lançou esse estudo, mas dos 33 grandes bancos centrais do mundo, esse ano 27 vão cortar. Tem expectativa para corte de juros. Então vamos ver o efeito disso também. E o próprio conceito do que é o FED mudou há 5 anos. Ninguém ficava olhando para onde vai o FED. Você já sabia qual era o resultado, a reunião era pro forma. Hoje em dia, o Super Bowl tá pequeno. A audiência Super Bowl é irrelevante perto da audiência do FED. Todo o mundo inteiro fica esperando lá aparecer. O Jerome Powell hoje tá com uma gravata cinza, prateada. Exato. Meu Deus. Cinza é a cor, no Texas é a cor dos republicanos, então ele vai fora. Exato, assim, daqui a pouco você vai encontrar nos sites de aposta, né? Ele ali, já tem, na verdade, né? Pessoal apostando no que ele vai falar, nas decisões que ele vai tomar. Chicago é o site de aposta do Mas curioso isso. Eu acho que a resposta, assim, por mais que seja muito engraçada, a resposta é muito simples, né? De novo, 40 anos sem inflação. A última vez que eles sofreram alguma coisa disso foi com Arthur Burns, que errou, né? Que depois ele saiu, entrou o Paul Volcker, e o Paul Volcker subiu a taxa de juros americana para 15%. Ninguém sabe disso, ninguém lembra disso, né? E aí ele conseguiu controlar a inflação. Mas enfim, ele ao mesmo tempo, ele tinha uma dívida sobre o PIB, se não me engano era de 20%, 25%. Hoje em dia a dívida sobre o PIB é de 125%. E déficit anual de 6% a 7%. Então, assim... Você colocar a taxa de juros a 6 mais 7 de déficit, a gente está falando de crescer dívida a 13% ao ano. Felipe, assim, exato. Aí vou falar o contrário, né? Já foi muito utilizado também no século XX a deflação para você enxugar a dívida, né, sobre o PIB. E você não consegue fazer isso agora. Então, enfim, assim, acho que a gente tem que suspirar, porque tem tanta coisa acontecendo. O mundo tem 3 vezes o nosso PIB global, que é de 104 trilhões mais ou menos de dólares, em dívida também. 300 trilhões. Sim, em algum momento a gente dá um salto de produtividade,
ou a gente está começando a ter um peso, uma conta que quem vai pagar? Você vai pagar? Não sei se eu vou pagar. E o que é não pagar? O que é não pagar? O que é não pagar? Não sei. Sim, porque... Se tá todo mundo nessa dívida, não pagar é sim, você volta para o mesmo? Então você simplesmente não tem mais o número na conta? O que é não pagar em um mundo que tá todo mundo lastreado na mesma dívida? O que é o capitalismo? Então, o que é o mercado financeiro? Não é porque você leva para um caminho e, cara, e aí? O que a gente vai fazer? A gente vai zerar essa dívida? A gente vai perdoar essa dívida? Então, não sei essa resposta. Assim, acho que é a grande dúvida do mundo. Eu acho que no final das contas a gente rola a dívida para frente e a gente espera o salto de produtividade que eu falei. Acho que é um pouco disso, assim, inteligência artificial vindo, como é que muda a dinâmica do mercado de trabalho global, porque se a gente tiver um salto de produtividade e o PIB começar a crescer, ok. Aí você reequilibra essa dívida. A Grécia, por exemplo, não conseguiu, tem investment grade, poxa, depois do que aconteceu lá em 2008, né, e tinha mais de 100% de dívida sobre o PIB. ANFAM, é um grande macramê hoje em dia, a economia global, muito dependente dos Estados Unidos. E aí eu queria comentar uma coisa que eu acho que torna essa conversa mais rica, que eu estava lendo um artigo no Wall Street Journal sobre a pirâmide etária da China, e pirâmide etária da Índia, pirâmide etária americana. Assim, a China, ela fez uma coisa, que ela deu um shot, ela deu uma vacinada no braço dela, né? Nos anos 70, anos 80, não lembro agora a data específica, do One Child Policy, né? Que só podia ter um filho. Então eles pegaram e concentraram durante um período de 20, 30 anos uma working class muito maior do que a parcela da população que tinha 65 anos ou mais, ou a parcela da população que estava fora do mercado. Só que agora você acelerou um crescimento do PIB, um potencial crescimento, você conseguiu entregar isso. Só que agora o tiro vai sair pela culatra. Você está falando de 2050, você ter 33% da população chinesa com mais de 65 anos. E em 2100 você ter mais de metade da população. Sendo que os Estados Unidos, em 2100, vai bater 30% da população com 65 anos mais. Então, assim, os Estados Unidos têm também, por um lado, essa entrada de imigrantes, que é também uma grande discussão, tá, do Trump e do Biden, que, assim, querendo ou não, ela alivia um pouco a inflação, por incrível que pareça, porque se traz mão de obra. E a China, ela vai ficar agora no momento que não sei o que eles vão fazer, porque eles têm toda essa crise no mercado imobiliário, né, que o Japão teve nos anos 80 e demorou 33 anos para atingir o all-time high daquela época de novo. Acho que é uma informação pequena, mas que a gente nunca lembra. E aí, vai virar essa bola para o consumo? A China vai virar um Estados Unidos de 67% do PIB ser consumo? Demanda está fraquíssima. Inflação baixa, 0,2 anual. PIB agora que saiu de segundo trimestre, né, anual, comparado 2023 com agora, crescimento de 4,7, expectativa de 5. Tá? E o governo chinês injetou 100 bi, né, de yuans ali na economia. Mas até que ponto que vai esse incentivo? Volta para a dívida. Você entende? Então, acho que o mundo está numa dinâmica diferente. E eu estava lendo hoje uma coisa muito engraçada. Engraçada não, né? Mas quais são os principais temas, os macro temas que estão sendo discutidos? Quais são os principais temas de tail risk, risco de cauda, tá bom? Geopolítica é o número 1 agora. Então, e aí, a Guerra Fria acabou? Vi um seriado, uma série do Netflix que se chama Turning Points, a criação da bomba atômica. É muito legal, sugiro, tem que ver Turning Points, é uma série limitada que eles fizeram, é muito interessante. E ele fala sobre justamente o fato de que quando a bomba foi lançada no Japão, aí que a Guerra Fria começou. Não é aí que a Segunda Guerra Mundial acabou. Porque você só troca os polos. Só troca os polos. É isso, a gente tem bomba para destruir o mundo. E aí, vai ser usado? Não vai ser usado? E o Kim Jong-un lá na Coreia do Norte? Se aliando mais com Putin, né? Jogando saco de lixo na Coreia do Sul. Assim, os ânimos estão à flor da pele. E eu acho que o que me dá um pouco de alívio é o fato de que a gente aqui, de novo, continua sendo um país exportador líquido, né? A gente alimenta 200 países.
gente tem nossa floresta, a gente tem todo esse nosso potencial, não queria usar esse termo, mas acho que é o mais amplo, todo esse potencial ESG, mas de forma prática. Acho que é um pouco disso. Maravilhoso bater esse papo com o Arthur Costa sobre o cenário macro, impactos da sua carteira, como pensar sua carteira de investimentos para um cenário turbulento que nós temos vivido, tanto em geopolítica quanto na própria oscilação macroeconômica de juros. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, com Arthur Costa, sócio da Astra Capital, falando sobre carteira de investimentos, as relações entre o cenário macro, inclusive a visão geopolítica e os impactos na sua carteira, como você pode pensar a sua carteira de investimento para esse, digamos, novo mundo. Até fico com medo de falar uma palavra dessa no meio da discussão geopolítica, porque é como tem aquele livro, né, o mesmo de sempre, que a gente, o problema parece mudar, mas a base do núcleo do problema é sempre o mesmo, né? Verdade, a gente muda que agora não é mais eixo e aliados, mas beleza, vai ser a União Soviética e Estados Unidos, depois é China e Estados Unidos. Arábia Saudita, né? Lá. Você só muda os players da história, mas o ponto de ter uma tensão entre polos fica constante ao longo do tempo. A gente tem um ponto interessantíssimo, agora você usou o termo polo. A única diferença é que agora é multipolar, é mais amplo. Acho que é mais gente independente, é mais, sabe o que eu tô querendo dizer? Mais alianças, menores alianças. Eu não acho que a gente vai manter aquela divisão bilateral, né? Que você tem assim... Um líder e segue o líder. Isso, e você tem só dois lados. Eu acho que é uma dinâmica um pouco mais multipolar. E outra coisa que você falou do novo mundo, a gente já tentou falar isso em 2019, com a nova realidade da inflação, a inflação como ela é baixa. O próprio Howard Marks falou muito nessa época sobre o offshoring, desse efeito A China teve um efeito todos os anos, nos últimos 40 anos, de menos 2% na inflação de bens duráveis. Isso é uma análise que o Howard Marks fez um tempo atrás. Então, é isso. Difícil falar que é novo mundo, porque amanhã muda de novo, né? Tivemos pandemia. O nearshoring força a inflação para cima de novo. Então acabou. A gente saiu e vamos lá, inflação transitória, né? Não era para ser inflação transitória nos Estados Unidos? Não foi também. Assim, ninguém tem certeza de nada, Felipe. Isso que é o mais importante que a gente tem que ter em mente aqui. Ninguém tem certeza de nada. Você comentou um ponto no último bloco sobre preço-lucro nos Estados Unidos. Está um pouco acima, 25% acima. E aqui no Brasil está num patamar de entrada. Tá. Como é que a gente está vendo o seguinte? Tem um fiscal, a gente debatendo, e aí vira um compasso de espera, que tá desde todo ano pré-eleição tem um compasso de espera e as empresas não fazem investimento. Ok. Só que nessa eleição teve o compasso de espera em 21, mas que continuou em 22, a gente está chegando em 23 e as empresas têm, digamos assim, esse receio em investimento. A gente deve começar a ver piora nos indicadores, digamos, nos indicadores micro das companhias, né? Essa performance operacional das empresas deve começar a ser afetada por esse compasso de espera, ou as empresas continuam saudáveis e o cenário que se forma aqui em Brasil deve manter os indicadores fundamentalistas da empresa, dando base para os preços dela, exato. Tá. Eu acho que o seguinte, primeiro, a mudança da expectativa ali da taxa terminal aqui mudou um pouco a previsão das empresas de lucro para os próximos anos, tá? Para os próximos trimestres, próximos anos, porque isso afeta muito o EBITDA das empresas. Então eu não vou lembrar os números exatos, tá? Mas a Selic, quando estava ali acima de 12%, você consumia, em média, 57% do EBITDA de todas as companhias, tá? Que são listadas na bolsa. Então, quanto mais baixa a taxa de juros, mais alívio, teoricamente, você dá para a empresa ter menos, né, carrego de juros, pagamento de juros e focar na parte operacional deles e entregar valor. Agora depende do setor que a gente olha. Eu acho que, de novo, tá barato na média, tem que ter
um compasso tem que ser acompanhado dessa manutenção do arcabouço fiscal, de uma responsabilidade fiscal, e Estados Unidos voltando para uma situação um pouco mais equilibrada, de novo, começando os cortes, não acelerando, mas dando uma sinalização ali mais clara, acho que a gente vê uma continuidade, na verdade uma correção sempre para cima, né, de resultado das empresas, que é o que a gente viu muito nos Estados Unidos enquanto eles subiam juros, né? Eles estavam ainda revisando lucro para cima, lucro para cima, lucro para cima. Acho que aqui no Brasil a gente tem uma situação, de novo, equilibrada. A gente não está caminhando para um voo de galinha muito fraco da Bolsa, em que as empresas não vão ter capacidade de continuar crescendo, não. Acho que a gente tem uma dinâmica diferente hoje em dia para as empresas brasileiras. Agora, a gente tem que se enquadrar como emergente também, né? E aí eu estou de novo voltando e olhando para o macro. Eu sempre olho muito para o macro. Eu acho que você tem que ter disposição ali do estrangeiro de investir, você tem que ter disposição dos investidores institucionais de investirem aqui, e mesmo o investidor de varejo, na hora do vamos ver, ele dá um belo de um gás ali para a Bolsa. Então, quando eu olho para o micro, acho que ou a gente fica nos patamares atuais que a gente tem, ou se a gente conseguir ancoradamente diminuir um pouco mais a Selic, a gente consegue dar mais fôlego ainda para essas empresas. Se a gente tivesse no momento contrário, né, de que, putz, a gente vai voltar a subir taxa de juros, aí a minha resposta é muito clara, direta e assertiva de que a gente ia ter que tomar muito cuidado. Acho que a gente pausou o ciclo, mas ainda, né, a gente vai ter um espaçozinho e alívio ali para a Bolsa andar um pouco. É o que você falou, é um compasso de espera que eu fui olhar a Bolsa um tempo atrás, uns 3 meses atrás, antes de começar a dar essa rampada para cima. Em 5 anos, 21%. O quê? 5% ao ano? 4% ao ano? Não, 4% ao ano. Para correr risco de Bolsa, não é brincadeira não, hein? Não é brincadeira não. E agora tem outro ponto aí. A gente estava falando de investimento. Tem um investimento privado, mas tem um outro investimento que é muito carente no Brasil, que é o investimento em infraestrutura. A gente tem uma série de custos país que muitas vezes o mercado privado toparia investir, mas é difícil organizar. Um pedaço foi desafogado ali em debêntures de infraestrutura, que era um produto a ser muito pulsante. Como é que você está vendo o mercado de debêntures de infraestrutura? E aí a pergunta que não quer calar, pessoa física compra debênture de infraestrutura direto ou compra via fundo? Pô, bom ponto, tá? Eu vou começar pelo final. Acho que quando você coloca um pacotão de debêntures num fundo, né, você acaba ficando à mercê da marcação a mercado de um ponto de vista diferente, né? Porque eu entendo que o cotista final ele nunca tem noção 100% de todos os ativos que estão ali dentro da carteira. Poxa, entende duration mesmo, né? Qual que é a taxa média, a taxa de carrego, qual que é o ponto, qual que é o timing de gestão daquele cara, do gestor daquele fundo, né? Ele comprou tudo em 26 de fevereiro de 2020, por exemplo, tudo com IPCA mais 8, 9, lá em cima, e está carregando isso? Não sei. Então, acho que você teve uma onda muito positiva, né, de fundos de debêntures incentivadas que estão entregando CDI mais 2, CDI mais 2,5. Eu prefiro o Deb Picking. Eu vou falar, ao invés de ser Stock Picking, eu prefiro fazer um Deb Picking. Foi o que eu falei, é arriscado não tomar risco. Ou seja, olhamos as Bs, a gente está confortável com os níveis das Bs? Vamos olhar agora para as debêntures incentivadas e procurar alguma coisa high grade, alguma coisa ali que tenha um prêmio que a gente considere razoavelmente satisfatório para a gente investir ali. Então, eu gosto muito desse mercado, gosto muito do investimento, tá? Enfim, minha resposta está aí, eu gosto mais de escolher papéis do que eventualmente a gente olhar ali para um fundo de debênture incentivado. Não tem nada a ver com a sua pergunta, mas eu gosto muito dos fundos de crédito estruturado, tá? Eu gosto muito dos fundos de FDIC. Putz, adoro, acho que ali você tem um mercado que está pulsante, assim, todo mundo entendendo que você tem uma vantagem tributária com o FDIC, que você tem uma estruturação do seu capital muito melhor, você consegue ter um fluxo, né, do dinheiro muito mais adequado para suas necessidades e um dinheiro eventualmente mais barato. Então eu gosto disso. E aí, em termos de infraestrutura no Brasil,
Acho que é um pouco a onda do vai e vem ali do Risco Brasil, justamente quando veio, né, o governo anterior, a gente teve uma entrada maior de capital, de investimento, de estrangeiro, aí agora a gente tem uma diminuição, de novo a gente volta para as reformas estruturais e quando você olha para players do Brasil de infraestrutura, por exemplo, eu conheço a história da Ferrogrão, né? E a Ferrogrão era para ser um pulo do gato do sistema de infraestrutura brasileiro. Coloquei a mão aqui. Eu acho que tem um papel fundamental de você conectar a malha ferroviária paulista, levando até a Ferronorte, de você fazer tudo isso. Só que você entra em outras questões de perda de monopólio de um dos players que não tem muito interesse em fazer isso, tá? E eu olho muito através desse ponto de vista. Acho que a gente tem muita concessão de rodovia acontecendo, tá? Então isso também é positivo, com super de um desconto. Se as empresas estão entrando, entendo eu que elas vão ter capacidade de fazer aquele investimento com aquele preço, com toda aquela estrutura que ele se propôs a fazer. Então, assim, eu não vejo como um momento ruim para a infraestrutura. Gosto dessas mudanças que aconteceram no mercado e acho que a gente tem que ter um olhar também para esse universo e, de novo, quer resolver? Faz reforma estrutural, diminui o custo do Brasil, traz o estrangeiro para cá, ao mesmo tempo espera um pouco melhorar lá nos Estados Unidos, né? Que, de novo, você tem o Brasil, narrativa Brasil, e você tem a narrativa emergente. Exato, e acho que tem, muita gente esquece que a gente é meio por vieses do próprio ser humano, né? O viés de disponibilidade pesa muito. Então, quando a gente está muito acostumado a falar de juros no Brasil como política monetária. E esquece que juros também é financiamento de dívida pública e que é um mercado global. Se você não pode colocar, poxa, a inflação aqui no Brasil, convenhamos, 3,5% para Brasil, é baixo. A gente não está acostumado, não vai ficar rodando a 2,5% inflação. Só que você não pode abaixar a taxa de juros tão só e simplesmente porque um alemão olhando para o Brasil, pagando 10 ou IPCA mais 6, ou olha para Estados Unidos pagando dólar mais 5,5, vai colocar Estados Unidos. Então você não tem como ter rolagem de dívida. E a gente às vezes esquece desse dinâmica, componente, né, da própria estrutura de financiamento da taxa de juros. A gente está quase chegando no final e eu queria puxar um pouco um outro tema aí com você, que é justamente a formação da Astra. Sei que vocês têm uma carinha um pouco diferente lá no escritório de trazer uma galera mais jovem e mesmo o perfil do cliente, de trazer esses jovens que muitas vezes a gente, quando pensa no escritório private, ele tem muito aquele foco em quem está já num fade-out da vida de trabalho, etc., que é o camarada que já construiu patrimônio, e normal, até por uma construção de mercado. De onde veio a ideia de vocês de ter esse olhar para o jovem ali, digamos assim, aquele jovem bem-sucedido que formou, que descolou dessa caixinha, fugiu um pouco da curva? Cara, legal sua pergunta. Eu acho que sim, a gente quer olhar para a geração que está vindo, né? A gente está querendo olhar para a geração que está no fading-in, né? Que está fading-in justamente na parte mais robusta de construção de patrimônio. E até, eventualmente, quem está no começo, tá? E isso do ponto de vista tanto do negócio quanto da pessoa física, tá? Então a gente também faz um trabalho muito focado em empresas em construção, a gente atende muito empresa grande também, em todos os aspectos possíveis que você possa imaginar. E eu diria para você que é o seguinte, né? Na verdade, o que diz muito a respeito da gente é a bagagem que cada um traz, né? Nós somos todos complementares. Então eu tenho uma experiência no private, eu tenho uma experiência muito grande com B2B. A nossa sócia, CEO, ela trabalhou 8 anos na Suíça, ela também tem uma experiência magnífica em private, e os outros dois, um deles é corporate, o outro era head de alocação de um grande escritório, né? E a gente tem também a corretora de seguros. Então eu gosto de dizer que a gente faz do mais complexo ao mais simples, tá? Nós somos private, só que o cliente que tem ali, tá no início da construção do seu patrimônio, ele consegue trilhar esse caminho com a gente também, tá? Então não é simplesmente pegar o cara que vai ter
centenas de milhões de reais, né? E vamos fazer aqui uma organização da casa, vamos cuidar do seu dinheiro. Não, eu quero ajudar a construir também. Então, acho que isso diz muito a respeito da gente. Quando eu falei de experiência de B2B, acho que isso influenciou um pouco na nossa decisão de construir o escritório. A complementaridade que eu comentei é o seguinte: você vê que normalmente os escritórios são formados por ex-gerentes, né, bancários, pessoas que têm um perfil mais parecido. E aqui a gente se propôs a juntar cada um na sua caixinha, né? Então a gente, poxa, além de fazer todo esse trabalho com pessoa física, pessoa jurídica, de gestão de caixa, cuidar da vida financeira como um todo, a gente quer ser um entreposto financeiro único para toda e qualquer decisão ali que eles vão tomar. Então a gente coloca o dedo em mercados de capitais, né? A gente tem mandato de emissão de debênture, a gente tem mandato de legal claim também, que a gente pode negociar, a gente fala de precatório, a gente fala de diversos assuntos ali que compõem o nosso dia a dia, né? Então, acho que se eu pudesse te dar um exemplo, eu tenho uma empresa que está comigo, né? Que eu cuido das PFs de todos os membros da família, né? Eles têm mais de uma empresa, eventualmente você tem um par que é sócio de uma PJ, de uma empresa, outro par que é sócio de outra empresa, e eu cuido de todas essas empresas também. Tem um faturamento médio ali, uma das empresas, 50 milhões de reais, para você entender um pouquinho de volume ali. E desde fazer a gestão de caixa, além de cuidar da pessoa física deles, eu acabei de fechar o seguro deles para a frota deles de carro, que é mais de 1,5 milhão de frota. Poxa, né? Eu tô aqui, claro, junto com a expertise do meu sócio, que trabalhou 20 anos na Porto Seguro, mas eu sou o entreposto financeiro dessa família e desse negócio dessa família. Então, é isso que a gente quer fazer, tá? Quer tomar uma decisão financeira? Você, Felipe, você vai tomar uma decisão financeira, você vai falar com a gente. Vai fazer o seguro do seu apartamento, você vai falar com a gente. Vai fazer a gestão do seu dinheiro para o curto, médio, longo prazo, você vai fazer com a gente. E aí acho que do aspecto private ali para colocar, dar nome aos bois, né? A gente tem uma ideia aqui de trabalhar muito planejamento patrimonial, né? A gente entende que a partir de um certo valor também a preocupação volta muito mais para o veículo através do qual aquele investidor olha para o mercado financeiro, acessa o mercado financeiro, do que necessariamente qual que é a rentabilidade do CDB que eu vou te entregar aqui, né? Então, de novo, nós temos uma essência por bagagem private, mas eu gosto de colocar numa frase que é essa: a gente faz desde o mais complexo, do mais complicado, do mais sofisticado até o mais simples. Pô, maravilha, Arthur. Obrigado. Por incrível que pareça, a gente já cumpriu aqui a hora de programa. O pessoal, daqui a pouco, a Paula passa aí reclamando que eu estou atrasando o jornal, mas eu queria agradecer pela sua participação, pelo bate-papo, trazer um pouco desse conhecimento para a gente e, sobretudo, quero deixar você aí à vontade para deixar os contatos da Astra, quem está assistindo a gente, eventualmente queira ser cliente, queira ser parceiro de vocês, por onde pode encontrar, com quem pode falar, como pode acessar vocês, inclusive quem é um potencial cliente para vocês. O espaço é seu, fica à vontade. Maravilha, obrigado. Agradecer você também por essa oportunidade. E, bom, acho que um contato principal ali por e-mail, né, que pode ser mais fácil, contato@astracapital.com.br, tá? Nós, sócios fundadores ali, temos acesso. Claro que vocês podem acessar também o LinkedIn dos sócios, né? Comunicar diretamente conosco. Eu sou o Arthur Costa, com TH. Tem o André Serpa, Thaís Sabras, Gabriel Godegues, então fiquem à vontade para acessar ali o nosso LinkedIn, nosso Instagram, também acompanhar o que a gente tem feito. E, de novo, a gente olha para um perfil muito amplo de investidor, tá? Então você que está no começo ali da construção do seu patrimônio, eventualmente você tem um negócio também que já tem um certo faturamento, você precisa de ajuda para tomar as decisões financeiras do seu negócio. E isso, claramente, com certeza, em todas as situações, casa com a sua vida da pessoa física, maravilha. A gente organiza a sua vida da melhor forma possível, te entregando rentabilidade, te entregando um atendimento próximo e personalizado. E vou repetir aqui, vou ser redundante, e não vou usar o termo que é mais utilizado, que é o one-stop shop, tá? Nós somos o entreposto financeiro para toda e qualquer decisão que o nosso cliente quiser tomar. Então, fica aqui o convite para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, da Astra Capital.
vão ouvir falar bastante da gente por aí. Maravilha, Arthur. Grande prazer. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado você, Felipe. Prazer enorme. Muito obrigado também à Astra Capital por ceder aqui a participação do Arthur. Muito obrigado a você, telespectador da BMC News, investidor profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês essas mentes que fazem e pensam o mercado financeiro brasileiro. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você ao seu negócio, aos seus investimentos, visite lá www.comdinheiro.com.br, manda também um e-mail para a gente, contato@comdinheiro.com.br, manda lá sua dúvida, sua sugestão, seu feedback, quem você quer ver aqui conosco no Você com Dinheiro, ou simplesmente um convite para um café, sempre muito bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.